Muito bem, pauta número 4, o presidente da República afirmou na terça-feira, durante discurso na Assembleia de Deus em Manaus, que vai indicar em breve um evangélico como ministro do Supremo Tribunal Federal. Em julho desse ano, Bolsonaro já havia prometido um integrante da corte terrivelmente evangélico. Ontem ele também prometeu que lutará pela manutenção da família. No mesmo discurso, o presidente, por mais de uma vez, disse que sua chegada à presidência teve um propósito divino. Aspas, Deus tem propósito para cada um de nós. Eu jamais pensei chegar onde cheguei. Tudo sendo feito contra a minha pessoa, sem dinheiro, sem fundo partidário. Aliás, tinham duas coisas a favor de mim, Deus e o povo a nosso lado. Fecho aspas. Por fim, aliados do presidente aproveitaram o culto para coletar assinaturas para a criação do partido da Aliança pelo Brasil. Eu lembro que ele falou esse negócio de terrivelmente evangélico num contexto aí associado ao André Mendonça, que foi escolhido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro para a Advocacia Geral da União. E eu faço, alguns já estão dizendo, será ele mesmo. E eu faço questão de registrar que o André Mendonça trabalhou em outros postos na Advocacia Geral da União a convite do Dias Toffoli, de quem é amigo, a quem rendeu homenagens pelos 10 anos do Dias Toffoli como ministro do Supremo Tribunal Federal e legitimou o inquérito ilegal aberto pelo Dias Toffoli. Então, essas são informações, são elementos, são fatos e é preciso levar isso em consideração. Então, eu me pergunto se o André Mendonça vai ser, de fato, um ministro do Supremo Tribunal Federal atuando conforme a bandeira de campanha do Jair Bolsonaro, de combate à corrupção, de combate à impunidade, porque é alguém muito próximo do Toffoli que, lamentavelmente, legitimou uma decisão absurda, em que ele extrapolou, deu um novo entendimento, distorceu o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e, dentro desse inquérito, cuja relatoria ele designou sem sorteio para Alexandre de Moraes, houve censura a 2 veículos de comunicação, houve suspensão de apurações que poderiam atingir o Toffoli e o Gilmar Mendes na Receita Federal, houve operação de busca e apreensão contra uma pessoa que não estava sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que não tinha foro privilegiado. Então, várias ilegalidades cometidas dentro de um inquérito manifestamente ilegal. Então, eu registro aqui que esse é o André Mendonça que está sendo cotado para o Supremo Tribunal Federal. Olha, você pode escolher um representante dos evangélicos, tudo bem, escolher um ministro negro, o Fernando Henrique nomeou a primeira mulher, tá tudo bem. Agora, precisa saber direito, precisa ter notável saber jurídico e ilibada reputação. Além disso, precisa estar lá para agir com independência. Sabe, o Lula, por exemplo, ele acreditava que por ter nomeado o primeiro negro, ele teria o Joaquim Barbosa aí fazendo tudo o que ele quisesse. Quebrou a cara, até porque o Joaquim Barbosa corretamente ficou incomodado com as sucessivas gabolices do Lula, né? Quer dizer, eu nomeei o primeiro negro. O próprio Joaquim Barbosa se perguntou, como qualquer ser humano normal, minimamente, se perguntou, vem cá, eu estou aqui por ser negro ou por saber direito? Ou por ser um bom juiz? É ou não é? Agora, e acabou agindo com independência. Eu temo sempre a indicação de juízes, e esse é o caso do ninguém corporifica esse negócio tão bem quanto o Toffoli, é gente que fica lá pagando a dívida de gratidão pelo resto da vida. Isso não pode. O juiz tem que decidir com independência e pensando no país, no respeito às leis e em fazer justiça. É isso que tem que prevalecer. Zé Maria Trindade. O presidente Jair Bolsonaro deve indicar pelo menos que algum ministro pode sair e tal, mas pelo menos 2 ministros, Celso de Mello e o Celso de Mello e outro Mello que é o... Esqueci o nome do Celso ministro. de Mello, mas... Marco Aurélio Mello? Marco Aurélio Mello, isso, os dois.
Celso de Mello já fez 74 anos, agora no início de novembro, né? E no ano que vem ele fará 75 anos e terá então a chamada expulsória, né? Seria 70 anos, mas o Congresso aprovou uma lei aumentando em mais 5 anos a permanência dos ministros no Supremo Tribunal Federal. Então, 2 ministros, Celso de Mello e Marco Aurélio Mello, né? E para você ver como anda a história, como anda a vida. Todo mundo tinha certeza de que o ministro Sérgio Moro seria indicado para o Supremo Tribunal Federal. Não é segredo de que ele acha uma grande vitória da vida dele ir para o Supremo, porque foi um juiz competente, entende do julgado, já foi juiz auxiliar no Supremo, da ministra Rosa Weber, já trabalhou no Supremo, isso ajudou muito na postura dele na Lava Jato, sabendo do que aconteceria depois no julgamento do Supremo. As sentenças já vinham com vacinas contra decisões de ministros do Supremo e ações do Supremo Tribunal Federal. Mas a vida anda e o momento político, a convivência, a indicação mostra que, neste momento, o ministro Sérgio Moro estaria fora, pelo menos, desta primeira indicação. Digo neste momento pelo discurso do presidente, não é que eu prefira, mas pelo momento e pela opção do presidente Jair Bolsonaro nessa história do terrivelmente evangélico, e não seria exatamente a Damares que o presidente iria indicar, né? Então sobrou para o terrivelmente evangélico exatamente o André Mendonça, que está ali próximo do presidente. Mas o ministro do Supremo, ele não continua naquela cartilha de sempre. O Augusto trouxe aqui exemplo muito importante da Ellen Grace, dizendo que no primeiro dia o ministro do Supremo se sente agradecido e tal, a indicação, mas depois ele entende que ganhou, não foi um presente, mas ganhou por uma contingência, né, uma função muito importante, e ele se apega juridicamente e institucionalmente à responsabilidade da toga, isso os responsáveis, e continua a vida. Então, espero que qualquer que seja indicado do presidente Jair Bolsonaro, que seja assim. Mas tudo indica que a receita é essa mesmo, Felipe. Você tem razão. É isso aí. Nada contra que alguém que foi operário venha a ser presidente da República, uma mulher seja presidente da República, um evangélico seja ministro do Supremo Tribunal Federal. O problema não é isso. O problema é o indivíduo específico, né? A gente precisa avaliar as qualidades que o indivíduo específico tem para exercer o cargo, e o seu histórico de decisões, tomadas de posição, de opiniões, precisam ser levados em consideração acima de qualquer defesa de toda uma categoria, porque é muito próprio da política, como vocês viram nos casos do Lula e da Dilma, essa tentativa de se blindar contra qualquer crítica se diluindo pela boa vontade com que os outros olham um operário ou uma mulher. As pessoas têm as suas responsabilidades, são responsáveis pelas suas decisões. E aqui a gente vai sempre analisar as decisões individuais das pessoas, independentemente da sua religião, da sua origem, etc. Né, Augusto? Olha, Felipe, eu, por exemplo, se fosse mulher, eu não me diria, não me apresentaria assim, como representada pela Dilma Rousseff. Claro, e muitas manifestam isso. Né? A primeira, vamos botar a Dilma Rousseff porque é mulher. Se foi esse o critério, deu no que deu. Então é melhor nenhuma mulher se considerar representada pela Dilma, né? Foi a pior presidenta e o pior presidente, né? Eu estou incluindo todos os homens aí, da história. Até Gleisi Hoffmann posa de representante das mulheres, coitadas das mulheres.